Glorifique o Senhor aí no seu lugar. Levante a sua voz em adoração. Exalte o nome do Senhor. Dê a Ele a honra, a glória, o louvor, toda exaltação. Reconheça a santidade de Deus, a sua majestade. Só o Senhor é Deus e não existe outro. Só o Senhor é digno de ser cultuado. O louvor é para o Senhor. A adoração é uma das razões de existirmos. Fomos criados para o louvor da tua glória. No Senhor não há erro. O teu caminho é perfeito. A tua palavra é comprovadamente genuína. Tu és perfeito em tudo que faz, pois a tua vontade, somente a tua, ó Deus, é boa, é agradável, é perfeita. Senhor, continua falando aos nossos corações. Pela ação do teu Espírito, nos revela a tua palavra, nos alimenta pela tua palavra, em nome de Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com todos os irmãos e amigos. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Se tem uma coisa que me chama a atenção na Bíblia, são as orientações do apóstolo Paulo aos seus liderados. E hoje tenho por base esse versículo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Uma instrução do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo. Eu creio que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração. Você achou 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 5? É o texto base da nossa ministração. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se você achou, dê um glória a Deus aí, irmão. A palavra diz assim: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Repita comigo: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Que o Espírito de Deus aplique a sua palavra à minha vida e à sua vida. Você pode se assentar. O pastor Timóteo era um dos colaboradores do apóstolo Paulo junto com Tito. Foi levado à fé em Cristo pelo próprio apóstolo Paulo. E na palavra é nítido o cuidado que Paulo dispensa a Timóteo. É claro, o carinho que Paulo tem com esse jovem pastor. Olha como ele inicia essa carta. Leia comigo aí o verso 1 e o verso 2. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo escreveu assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é fácil afirmar ao ler através da palavra de Deus o relacionamento de Paulo e Timóteo era que Paulo via verdade na vida desse moço e se reporta a ele como seu verdadeiro filho na fé. Paulo conhecia. Você pode tomar nota e ver depois. Atos capítulo 16, verso 1 e 2, está registrado um testemunho sobre a vida de Timóteo. Porque nos diz o texto que quando Paulo chega em Listra, vivia lá um certo discípulo por nome de Timóteo, e que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho acerca dele. Aí então Paulo leva Timóteo consigo para lhe ajudar.
Porque Timóteo tinha um bom testemunho, caminhava, guarde isso, Timóteo caminhava em sinceridade com Deus. Havia verdade em sua vida. Então considere comigo que a orientação dada por Paulo a Timóteo é uma orientação a quem Paulo quer muito bem. A quem Paulo desejou sempre ver firme na fé em Cristo. Essa é uma orientação dada ao seu verdadeiro filho na fé. Vamos a ela. O que Paulo queria ao dar essa orientação de 1 Timóteo 1,5. Vejamos o que podemos aprender com essa porção da palavra de Deus, com esse versículo. Timóteo, o objetivo dessa minha instrução, Timóteo, é o amor que procede de um coração puro. E não só um coração puro, uma boa consciência. E não só isso, uma fé sincera. Diga comigo, o objetivo dessa instrução é o amor. Esse é o primeiro tópico da mensagem. Marcos capítulo 12, versos de 28 a 34, Jesus diz assim: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor e é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, ame o Senhor seu Deus de toda a sua alma, ame o Senhor seu Deus de todo o seu entendimento, ame ao Senhor seu Deus com todas as suas forças. E o segundo mandamento semelhante a este é: ame o seu próximo como a si mesmo. Viu quanto amor? Não existe maior mandamento do que estes. Jesus citou aqui a mais conhecida confissão de fé que até hoje é recitada todas as manhãs e todas as noites, no começo e no fim de todos os dias pelos judeus. Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus e não existe outro. Em seguida, Jesus cita Levíticos 19, verso 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame, Antigo Testamento, irmão, Levítico 19, 18. Mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo, porque eu sou o Senhor. O que é que Jesus está ensinando aqui? Eu posso tentar responder, mas sei que o Espírito, com propriedade, vai aplicar essa palavra ao seu coração. Ele está ensinando que, acima de tudo, o amor é a coisa mais importante da vida. E quem verdadeiramente ama a Deus, inevitavelmente se relacionará com o próximo de maneira adequada. Porque a nossa espiritualidade começa com Ele, mas se aperfeiçoa com o outro. Não tem como fugir disso. Quem verdadeiramente ama a Deus é uma bênção por onde passa. Ele consegue suportar uns aos outros em amor. Amor. Lembra do que Paulo disse em Romanos capítulo 13? Vou ler para você. Romanos 13, de 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Porque aquele que ama ao seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem a um preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque o amor não pratica o mal contra o próximo, porque o amor é o próprio cumprimento da lei. Quer cumprir a lei? Quer obedecer a palavra? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus com todo o seu ser. Entronize Ele na sua vida. E você vai amar ao próximo como você se ama. É a lei áurea do Sermão da Montanha, a lei de ouro do Sermão da Montanha. O bem que você quer que os outros os façam, fazei vós a eles também.
Quando verdadeiramente eu amo a Deus, quando eu experimento o amor dele dentro de mim, exatamente por isso sou capacitado pelo Espírito Santo de Deus a expressar de forma verdadeira e adequada esse amor ao meu próximo. E o próximo, lembre do samaritano, não é quem se relaciona bem comigo. O próximo é qualquer um. E principalmente aquele que te persegue. E principalmente aquele que já te prejudicou. É ele. Você vai se aperfeiçoar em amor. Você tem a bênção do eterno sobre a sua vida. E por onde você passar, você vai abençoar. Jesus nos ensina que a nossa relação com Deus, a nossa vida, não precisa estar dependendo de regras. Quando o estudioso da lei, cansado de tantos mandamentos, 613, Mateus capítulo 22, um escriba chega para Jesus e diz: mestre, qual é o grande mandamento? Porque tem tanta coisa, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, 613 ordens de podia e não podia. Ele estava meio cansado. Qual é o grande mandamento? Ama a Deus. E o segundo, semelhante a esse, ama ao próximo. O que é que Jesus está quebrando? A espinha dorsal da religião. Ele está dizendo assim: não viva em função de regras, viva em função de 2 relacionamentos, com Deus e com o outro. E assim você cumpre a lei e os profetas. Será que temos vivido isso, irmãos? Jesus disse que para amarmos a Deus não pode ser de qualquer forma, como muita gente pensa. Amar ao Senhor, o nosso Deus, Jesus foi bem enfático, é de todo o coração, é com toda a minha alma, é com todo o meu entendimento, é com todo o meu ser, é com todas as minhas forças. Amar a Deus com todo o nosso ser e com tudo que possuímos, isso é, coração, alma, espírito, corpo, bens, tudo, com o serviço que realizamos para Ele, com o nosso entendimento, porque a fé que ama, quer conhecer mais, ela não se contenta com a superficialidade. A fé que ama, ela quer conhecer mais, porque a verdade suporta ser examinada. E quanto mais você conhece, mais liberto você é, mais abençoado você é, mais firmado você é. Eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Muita gente se engana quando pensa que amar a Deus é ter bons pensamentos acerca dele. 1 João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas amemos em ação e de verdade. Amados, não amemos de palavras nem de boca, 1 João 3,18, mas amemos em ação, demonstração e de forma autêntica, verdadeira. O amor a Deus não pode nunca ser desassociado do amor ao próximo. É Jesus quem nos ensina isso, é Ele quem estabelece essa correlação entre amar a Deus e ao próximo, e isso tem a ver com a minha e a sua espiritualidade. Porque às vezes se diz íntimo de Deus, íntima de Deus, mas desagrega em qualquer lugar. Não agrega, não une, não abençoa, é só bronca. E aí eu digo, vá se converter. Porque se você amar a Deus, aonde você passar, o bom perfume de Cristo será exalado e você vai ser uma bênção. O maior mandamento, disse Jesus em Mateus 22, verso 38. O primeiro e o maior. E no verso 39, o segundo e semelhante ao primeiro. Foi Jesus quem disse, irmãos, eles são semelhantes. E aí a gente vai para o apóstolo João, na sua epístola, 1 João 3,10. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus. Escuta, olha que texto forte. 1 João 3,10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Está na Bíblia, irmão. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama ao seu irmão. E o texto
que fala mais claramente sobre isso é o tão conhecido 1 João 4, 19 a 21. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Dê um glória a Deus aí, irmão. Pecadores, mergulhados num charco, no lamaçal do pecado, Ele decidiu nos amar, e hoje nós estamos aqui lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele nos amou primeiro. E aí João vai dizer: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é um mentiroso. Porque se não ama seu irmão que vê, não poderá amar a Deus que você não vê. E aí a palavra pega aqui a gente, irmão, e não tem como fugir não. E João vai dizer: ama a Deus, então ame também o seu irmão. Ama aquele que lhe prejudicou. E Deus vai dar a oportunidade na sua mão de você abençoar ou prejudicar. Quem pode fazer o bem não faz, diz Tiago, comete pecado. Você tem a bênção do Eterno sobre a sua vida. E Ele te chamou para abençoar. Cada um dá o que tem. Você tem a bênção do Eterno? Você tem a bênção do Eterno? Ele mandou você abençoar. Mas vão me prejudicar. Como Ele cuidou as broncas de Abraão, Ele vai cuidar das suas broncas também. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Mas deixe essa questão com Deus. Por onde você passar, abençoe. Quem não ama a seu irmão, a quem vê, irmão, João fecha a questão: não pode amar a Deus que não vê. Jesus estabelece essa correlação, e para você viver uma espiritualidade, uma relação com Deus saudável, ela nunca será desassociada do outro. Como pastor, eu sempre tive essa visão. Eu não vejo a espiritualidade falar em língua não, irmão. Eu não vejo a espiritualidade por ser canelinha de fogo não, sapatear, cortar não. Eu quero ver o relacionamento do irmão. Eu quero ver ele ter que lidar com alguém que ele tem dificuldade. Eu quero ver como é que ele vai agir, como ele vai reagir, como ele vai fazer. Às vezes fica claro, está na carne. Purinho, purinho. A espiritualidade se mostra no meu relacionamento com outro, irmão. Com outro. É muito sério quando João diz: não pode. Quem não ama seu irmão que está vendo, não tem condições de amar a Deus que não vê. Ou seja, João está dizendo, não há possibilidade alguma. Porque somente quem ama verdadeiramente a Deus poderá também amar ao seu próximo. Eu aprendi isso com meu saudoso professor, que já está na glória, Nerval de Souza Rosa. Nunca me esqueço da aula quando ele dizia: a relação vertical entre homem e Deus só pode ser correta quando a relação horizontal do homem com seu semelhante for adequada. Se não for, é falácia, é religiosidade. Você pode ter a carteirinha de membro de uma igreja, mas você precisa de uma experiência transformadora com o Senhor. Todo servo de Deus que aprendeu com o Senhor esse caminho excelente que é o amor, precisa viver nesse tempo atual que se chama hoje, na perspectiva das relações compassivas e solidárias, comprovando assim, não apenas por meio de palavras, mas de ações, a veracidade do nosso amor e da nossa espiritualidade. Como nos ensinou Jesus, assim cumprimos toda a lei de Deus. Quando amamos a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e quando amamos ao próximo como a nós mesmos, disse Jesus: não existe mandamento maior do que estes. Então, não perca o raciocínio comigo. O objetivo da instrução de Paulo para Timóteo é o amor. O amor como nos ensina a palavra. O amor que tem como fundamento o próprio Deus. O amor que me faz amar de forma adequada a Deus e ao meu próximo. Quando vivemos esse amor verdadeiro para com Deus e com o próximo, Paulo orientou ao seu verdadeiro filho na fé que algumas coisas, a partir dessa vivência do amor, acontecem.
Eu só tenho mais duas coisas para lhe dizer. O objetivo dessa instrução, Timóteo, é o amor. E quando o amor está estabelecido, o coração é puro. Você não vive a maldar ninguém. Você descansa, porque Deus peleja as tuas pelejas. Você descansa, porque como Ele fez com José, Ele faz ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podem até preparar maldição, mas Ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Então seu coração pode e deve ficar puro. O objetivo, Timóteo, dessa instrução é o amor. Você pode dizer amém? Que vai nos levar a ter um coração puro. Diga comigo, coração puro. Quando vivemos esse amor para com Deus e para com o próximo, o nosso coração é purificado. Essa orientação de Paulo nos faz lembrar a sexta bem-aventurança que o pastor Lucas já fez menção aqui. Ele estava pregando a palavra já. Bem-aventurados os limpos de coração, porque só esses verão a Deus, irmão. Se preocupe em mostrar quem você é para Deus. Lembra da orientação de Paulo a Timóteo? Procura apresentar-te para quem? Para a igreja? Para os outros? Procura apresentar-te aprovado para quem? Para Deus. E aí o pastor Lucas estava pregando mesmo. Salmo 24. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Não precisa fazer mirabolância não, irmão. Não precisa falar bonito não, irmão. Sabe o que chama a atenção de Deus? Lembra de Davi, depois de haver pecado e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, pela instrumentalidade de Natan ali falando com ele? Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A sinceridade na tua vida com Deus, a sinceridade no teu coração, a atenção de Deus está voltada para você. Para você. São segredos que Paulo ensina a Timóteo. Fundamenta a tua vida no amor, Timóteo. Esse amor vai purificar o teu ser e o teu coração será puro, porque quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem coração puro, aquele que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O pecado contamina, e Davi, depois de haver caído, no Salmo 51 também ele vai dizer: cria em mim o quê? O quê? Qual é a preocupação de Davi? Cria em mim o quê? Um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável, como falamos de manhã, firmados na presença do Senhor, solidez, firmeza, principalmente em tempos adversos. Limpa o meu coração, Senhor. É a minha e a sua oração nessa noite. Limpa o meu coração, limpa a minha consciência. No contexto bíblico, o coração é o centro e a fonte da totalidade das atividades mentais, morais e espirituais. Se faltar pureza nele, haverá trevas, muita sujeira em todo o nosso ser. Como é que se encontra o teu coração? Como diz João Alexandre, é no coração que nascem as fontes da vida. É no coração que o ser humano duvida de Deus. É no coração que o ser humano se envaidece. É no coração que começa a queda, porque depois da soberba vem a ruína. Provérbios 16:5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, todos eles serão punidos. Ô irmão, que expressão forte de um ser humano verbalizar para o outro: eu detesto. Mas a Bíblia está dizendo que é Deus. Ele detesta os orgulhosos de coração. Ele detesta.
ele repudia, ele abomina. Tomemos cuidado com o meu e com o seu coração. O coração despeja na boca as palavras. Por isso Jesus diz em Lucas 6,45: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque não tem como fugir. A boca vai falar do que o coração está cheio. Só existem duas possibilidades apenas. É Jesus pela sua palavra que nos ensina essa verdade. O meu e o seu coração pode ser um bom tesouro que armazena, que vive repleto de coisas boas, de sabedoria, de discernimento, ou ele pode também ser uma fonte amarga, doentia e maliciosa. É no coração, querido, que o ódio encontra raízes. É no coração que a amargura brota e assim somos privados de desfrutar da graça de Deus. Hebreus 12:15. Não deixando que nenhuma raiz de amargura brote, para que ela muitos se perturbem e sejam contaminados. Aquela pessoa azeda, não tem nada bom, está tudo ruim. O dia começou, não devia ter começado. Bom dia, se for bom dia eu lhe digo daqui para frente. Nesse naipe, se for bom eu digo, azedo, não retribua na mesma. Esse coração precisa de cura. Jeremias 17, 9 e 10. O Senhor esquadrinha os corações, o Senhor trata com os corações. O profeta Ezequiel, ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Ele trata comigo, ele trata com você. Um coração doente torna pessoas amargas. Um coração adoecido torna as pessoas difíceis de lidar, rancorosas, doentes, física, emocional e espiritualmente. Mas eu vim aqui te dizer que nessa instrução Deus tem cura para mim, para a sua vida. Você não está condenado a morrer assim. Você não é refém da síndrome da Gabriela, porque eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Está repreendido. O Senhor era carpinteiro, irmão. Vai pegar uma lixa bem grossa, irmão. Se prepara. Vai doer um pouquinho, mas ele vai lixar, irmão. Vai. Quando ele fizer a obra, vão olhar para você e vão dizer: quem te viu, quem te vê, está polido, fino. Deus trata. Trata ou não trata? Trata ou não trata? Ele trata. Ele nos conhece como ninguém. Ele nos conhece como a precisão de um Criador. Ele conhece a matéria-prima que somos nós. Quando nem tínhamos ainda forma de feto, Ele já nos via, Ele já nos conhecia. Ele já tinha estabelecido um plano para mim, para a sua vida. Um dos atributos de Deus que todos nós conhecemos é a onisciência. Ele sabe tudo, irmão. A onisciência de Deus é a sua infinidade em relação ao conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença, ou seja, que não esteja desnuda diante dele. Ele sabe tudo. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Por isso, só uma possibilidade para mim e para você. É o que Paulo está orientando a Timóteo. Sinceridade, irmão. Sinceridade diante do Eterno. Coração quebrantado. Para quando errar, pedir perdão. Mas Paulo diz: o objetivo dessa instrução, Timóteo, é o amor, que procede de um coração puro. Mas também faz o quê? Uma boa. O que Paulo queria ensinar a Timóteo quando ele diz isso? Amor, um coração puro e uma boa consciência. Paulo queria falar ao seu verdadeiro filho na fé sobre a devida percepção interior que todo ser humano precisa ter sobre suas virtudes e defeitos. Conscientes das nossas virtudes e das nossas debilidades, seremos bom barro nas mãos do oleiro. Quebra, Senhor.
retira, põe, faz de novo. Lembra de Jeremias 18? E o oleiro refez o vaso segundo o seu querer. É o que a palavra diz. Mas Paulo queria falar sobre a percepção interior que todo ser humano precisa ter sobre suas qualidades e debilidades morais. Escuta com atenção, depois você lê. Romanos capítulo 2, verso 14, 15 e 16. Diz assim, ó. Romanos capítulo 2, 14, 15 e 16. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não conheçam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. E isso tudo se verá no dia em que Deus for julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Se formos ler o capítulo inteiro de Romanos, capítulo 2, a gente vai ver que Paulo está abordando a seguinte questão: os judeus julgavam os gentios, pois eles achavam que pelo simples fato de serem gentios, eles já estavam julgados e condenados. Eles julgavam os que os gentios faziam, mas eles praticavam as mesmas coisas. Religiosidade, irmão. Religiosidade. No verso 3 de Romanos 2, Paulo diz assim: assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas que você está julgando lá, você pensa que vai escapar do juízo de Deus? Tem muita gente assim, vive metendo pau nos outros, mas fazendo a mesma coisa ou até pior que os outros. Isso é hipocrisia. E era isso que Paulo não queria que Timóteo se tornasse: um hipócrita, um religioso, que vive uma farsa, que vive de aparência. E como nós lemos nos versos 14, 15 e 16, Paulo diz que muitos gentios, mesmo sem conhecer a lei, obedeciam ela. Depois você lê lá de novo, 14, 15 e 16. Por quê? Porque a verdade estava gravada em seus corações e em sua consciência. E a consciência ora os acusava, ora os defendia. Sabe aquela luzinha vermelha? O Espírito Santo acende ela, irmão. Deus colocou uma lei no teu coração. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe. E se você se colocar diante de Deus com sinceridade, Ele tem direção para a sua vida. Amor, sinceridade, uma consciência. Qual a preocupação de Paulo? É que a consciência de Timóteo não estivesse cauterizada, acostumada com o pecado. Se for influenciada pela palavra de Deus, ela nos direcionará. Mas se cauterizou, aí é problema, porque a pessoa se acostumou a fazer as coisas à sua maneira, à sua forma. Olha só o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. É isso que Paulo não queria. Você não pode perder a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, porque continuamos como pecadores. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, é o que diz a palavra. Por isso, é aos pés do Eterno, é aos pés do Salvador, é se expondo à palavra, é clamando por graça, é clamando por misericórdia, para que possamos fundamentar a nossa vida no amor. No amor.
num coração que vive em sinceridade e numa consciência que não se cauteriza. No mesmo livro, capítulo 4, verso 1 e 2, tais ensinamentos, Timóteo, vêm de homens hipócritas e mentirosos. A consciência deles já está cauterizada. E aí, irmão, só o poder do Espírito para libertar. Somente. Não é o discurso do pastor, é o poder da palavra. É o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do... É Ele que faz de mim, de você, um novo homem. Olha o que ele disse ao outro pastor Tito, capítulo 1, verso 15 e 16. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas com a sua vida o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Que a nossa vida esteja fundamentada nesse amor de Deus por mim e por você. Que esse amor purifique o meu e o seu coração, porque dele procede todas as saídas para mim e para a sua vida. E que Deus nos conserve com uma consciência purificada. Você pode dizer amém? Em Romanos 2,16, a última parte do verso, Paulo disse mais: chegará o dia em que tudo ficará explícito, porque é Deus quem vai julgar o segredo de todos os homens. Escuta ainda, Romanos capítulo 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Paulo está dizendo: minha consciência limpa não me deixa mentir. Eu não vivo a enganar, a forjar, a manipular. Se a consciência não nos freia para fazer o errado, é porque ela já cauterizou. E a gente vive esse tempo de inversões. Você tem problema por fazer o certo. Você tem problema por postar alguma coisa nas redes sociais, se posicionando e falando o que é a verdade. A mente não pode ser cauterizada. Nós temos a mente de Cristo. Amém? 2 Coríntios 1,12. 2 Coríntios 1,12. Diz o apóstolo: este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzindo no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e com sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Eu quero concluir. O objetivo desta instrução, meu verdadeiro filho na fé, é o amor que procede de um coração puro. É o amor que faz com que a nossa consciência não esteja cauterizada. É o amor que nos conduz, sabe o quê? A uma fé sincera. Eu gosto dessa expressão, sincera, sem aparentar nada para ninguém, vivendo a realidade da nossa vida, plenamente conscientes das nossas virtudes e defeitos, e dando lugar todo santo dia ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos aperfeiçoe. Se Paulo exortou seu verdadeiro filho na fé a ter uma fé sincera, é porque existe uma fé falsa, aquela que só aparenta, aquela que só representa, porque fé é convicção. Fé não é sentimento, fé é convicção, fé é certeza. E a fé vem pelo quê? Não é ouvir um discurso. A fé surge quando eu me alimento da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu filho na fé, a sua fé tem que ser sincera. Com os dons e talentos que Deus te deu,
Sirva a Ele, querido, com um coração sincero. Não se preocupe em causar boa impressão. A ninguém procure agradar. Demonstre a realidade do seu coração para Deus em tudo o que você fizer. Viva de tal modo que o Pai se alegre de você, como se alegrou de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus quer sinceridade na minha e na sua vida. Saul ofereceu a Davi seus instrumentos de guerra. Saul ofereceu capacete, escudo, espada, enfim. Eu acho maravilhosa a atitude de Davi. O rei, tudo isso aqui é muito bom. Rei, tudo isso aqui é muito importante para a batalha, mas não me serve. Não me serve. O que me cabe é a simplicidade de uma funda e 5 pedras. O que é que Deus colocou na tua mão? Em simplicidade Deus vai te usar. Deus vai te fazer prosperar. A armadura, a espada e o capacete de Saul não serve para Davi. Seja autêntico. Não seja uma cópia inconsciente de ninguém. E procure apresentar-te aprovado diante de Deus, como alguém que não tem do que se envergonhar. Por quê? Por que não tem do que se envergonhar? Porque vive embasado no amor. E pelo poder desse amor, seu coração é puro. A sua consciência é boa. E a sua fé é sincera. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus.